Olá a todos, como estão? Conforme eu prometido, eu vou apresentar aqui para vocês a aula, que não estava programado para ser gravada, mas diante das circunstâncias das 2 semanas que a gente vai ficar sem aula, eu decidi fazer essa gravação das duas aulas, né? Da aula dessa semana e da aula da semana que vem, do dia 12, tá bom? São dois conteúdos. O primeiro é o paradigma e estrutura das revoluções científicas e a segunda aula seria Karl Popper e a falsificabilidade, desculpa. Primeiro eu vou fazer a aula 3 e depois eu faço a aula e deixo separados os vídeos para vocês entenderem com calma o conteúdo de cada uma. E também fico à disposição para tirar dúvidas a respeito desse conteúdo gravado. Tá bom, gente? Então vamos lá. Nessa aula, a gente vai estudar a ideia de paradigmas e as estruturas da revolução científica. Para isso, a gente vai usar um teórico da filosofia da ciência muito importante, chamado Thomas Kuhn. E eu vou usar para discutir essa aula o livro A Estrutura das Revoluções Científicas. É um livro paradigmático, muito usado em todas as discussões que vão dialogar com a questão da natureza do conhecimento científico. Mas o que fala o Thomas Kuhn? Né? A ideia principal que está contida no livro do Thomas Kuhn e das investigações dele é a questão como a ciência progride ao longo do tempo. Né? Pode ser até uma pergunta banal, né? Mas a gente vai ver que a ideia de progressão do conhecimento para Thomas Kuhn é uma refutação ao que a gente entende como progressão. Né? Ele vai fazer uma refutação dessa ideia, mostrando que a ciência ela progride de uma outra forma, né? Ela progride de uma outra maneira diferente daquela que a gente está acostumado a ver nos livros de história, né? Nos noticiários de televisão. Ele vai identificar pontos estratégicos no modo como a gente entende a evolução da ciência. Então vamos lá, como é que ele fala sobre isso? Né? Nesse livrinho aqui do Daniel, né, A Filosofia da Ciência, de Thomas Kuhn, ele vai dizer o seguinte: a visão linear do progresso científico é um contraponto direto à proposta de Thomas Kuhn, porque defende que a ciência avança de forma cumulativa, como o conhecimento se acumulado gradualmente e as novas descobertas sendo adicionadas ao que já sabe. Essa é a ideia tradicional de progressão da ciência. A gente entende a ciência como uma progressão linear e cumulativa de fatos, de modo que a gente entende que o ponto de vista científico de hoje é a acumulação de conhecimentos que nós tivemos do passado. Não é? É assim também que se estrutura a maneira como a gente entende a história. A história como é ensinada para a gente, ela passa a ser entendida como uma acumulação de fatos. Né? Ou seja, para a gente chegar a um fato atual, esse fato foi consequência de uma série de acumulações de fato. A mesma coisa é a ciência. Né? Quando a gente entende o percurso científico e a atual capacidade da ciência, né? Logo vem à mente que isso é uma série de acontecimentos, né, de propostas científicas que foram se dando ao longo do tempo e que nós chegamos a esse momento de desenvolvimento científico. Ou seja, a ideia de que a ciência ela é um produto acumulativo ao longo do tempo. É esse princípio que o Thomas Kuhn está questionando aqui. Né? Ele vai questionar essa visão de que a ciência ela progride através de acumulações de conhecimento. Né? O que ele fala lá? A visão linear do progresso científico. Quais são as características? Olha lá, acúmulo contínuo de conhecimento,
para a maneira tradicional de ver a ciência é vista como uma construção incremental, em que as teorias anteriores são aprimoradas, mas raramente descartadas. Então, a ideia de que a ciência ela vai se acumulando, é um depósito de acumulação de saber. Base racional e científica. O progresso científico é impulsionado pela aplicação rigorosa do método científico e pela busca contínua da verdade. Então, esses dois elementos, o primeiro principalmente, é aquilo que o Thomas Kuhn vai atacar no livro dele, né? A ideia de que a ciência ela não progride de forma acumulativamente, ela progride através de rupturas. Olha lá o que ele vai falar. Críticas à visão linear de Kuhn, e aí usando o livro do Daniel. Ignora crises e contradições. A visão linear não explica bem os momentos de crise em que as teorias dominantes falham em responder às questões cruciais, né? Então a visão cumulativa dá a ideia que a ciência nunca passou por crises. Crises de expectativas, crises de método, crises de aplicabilidade, né? Dá a ideia de que ao longo da trajetória do desenvolvimento da ciência, ela só obteve sucesso. E não é verdade. A ciência ela tem momentos de crise, e esses momentos de crise são fundamentais para o progresso da ciência, né? A visão linear, segundo Kuhn, desconsidera contextos históricos. O progresso científico não ocorre de forma homogênea. Há fatores culturais, sociais e históricos que influenciam nas revoluções de paradigmas. Ou seja, há períodos da história de conjunturas sociais, culturais, que vai mudar a forma da gente entender a ciência. Isso aconteceu no século XVII, não é? Com a Revolução Científica, onde a física ela entrou no patamar de explicação de explicação da natureza, não é? Isso foi uma revolução na mentalidade da humanidade, né? Se rompeu com o princípio aristotélico de entendimento da realidade para uma mudança física, para uma mudança de perspectiva de aplicação da física, né? E nós estamos vivendo isso agora nesse momento, né? A entrada da inteligência artificial é um momento de crise, é um momento de ruptura, né? É um momento de que algo vai mudar, né, nas estruturas, e essas estruturas estão sendo mudadas pela própria formação da sociedade. O modo como a sociedade está recebendo essas informações da inteligência artificial, está aplicando ela, né, e ao mesmo tempo, né, mudando as suas estruturas, né? Então isso não é acumulação, isso é rupturas. A ilusão da objetividade absoluta. A ciência é condicionada por pressupostos que não são puramente racionais, mas depende de consensos dentro da comunidade científica. Isso é importante, né? Um momento de crise é um momento onde a comunidade científica está se dialogando, né? Está se questionando sobre que ponto ela pode seguir e que ponto ela pode abandonar, não é? Ela está se questionando sobre a objetividade de conhecimentos. É o que está acontecendo agora com a inteligência artificial, né? A ciência, os filósofos, os cientistas sociais estão se perguntando: será mesmo, né, que é eficiente, né, a aplicação da inteligência artificial? Será que ela mesmo vai trazer esses benefícios? Esse questionamento, né, vai colocando em xeque a visão mesmo de objetividade da ciência, né? Provando que nem sempre, né, há um sucesso na ciência. E esses questionamentos eles são fundamentais, porque vão criando momentos de ruptura, e rupturas, né, para o Thomas Kuhn, é o espaço de criação, de inovação, de mudança de mentalidade. E lá no livro da estrutura das revoluções científicas, ele mesmo fala: a ciência não evolui de forma linear e contínua, mas passa por uma série de revoluções que alteram profundamente as teorias e as práticas estabelecidas. Então, a ideia principal do Thomas Kuhn é que a ciência não evolui de forma acumulativa, ela evolui através de revoluções. Revoluções nada mais são do que maneiras de se
entender a objetividade da ciência de uma forma diferente, né? Contrariando perspectivas, inovando essas perspectivas e rompendo com padrões estabelecidos. Essa é a ideia que o Thomas Kuhn está perseguindo no livro que está na tela aí. E ele continua: o progresso é caracterizado por rupturas paradigmáticas e não por um acúmulo contínuo de descobertas descobertas pequenas, e incrementais. Não, né? O Thomas Kuhn, as rupturas são formas da ciência repensar determinados padrões e implementar padrões diferenciados, né? Essa ruptura é que faz com que ela vá evoluindo, né? Então, ao longo da história, o que nós vimos foram mudanças de padrões. E mudanças de padrões para o Thomas Kuhn são rupturas. Rupturas de um pensamento antigo para um pensamento novo. É só a gente pensar no século XVII. Século XVII é a maior caracterização que houve uma ruptura com o passado. Até o século XVII se pensava as estruturas da ciência através do modelo aristotélico, né? O século XVII, com a Revolução Científica, a Revolução Galilaica, ela rompe com a visão aristotélica, né? A visão de que o universo era homogêneo, a visão de que a mudança de estado dos corpos não era dentro da visão de Galileu, da visão newtoniana, né? Isso ao romper com as estruturas do pensamento, rompe com as mudanças com a ciência aplicada, né? E isso gera rupturas sociais, rupturas de pensamento, rupturas do modo como o homem se relaciona com a própria natureza, né? E essas rupturas elas são benéficas, segundo Thomas Kuhn, porque elas mudam perspectivas e mudam a forma da ciência se relacionar, né, com a realidade. E muda a forma com que o homem se relaciona com a realidade também, né? Então, aqui está a visão. Enquanto que, para o senso comum, vamos dizer assim, a ciência ela progride de forma linear, para o Thomas Kuhn, a ciência progride através de rupturas epistemológicas, né? Há fissuras dentro das estruturas de pensamento científico que vão abandonando determinadas visões de mundo e incrementando visões de mundo diferenciadas, né? Então, uma série de rupturas se deu através do tempo para que nós chegássemos nesse modelo de ciência. Lembrando que nós estamos vivendo agora num momento de ruptura com a inteligência artificial. Ela vai mudar as estruturas de pensamento, ela vai mudar as estruturas do modo como nós relacionamos com a natureza, com a realidade, né, e etc. O que é uma ruptura, né, epistemológica? A ruptura epistemológica se dá através de mudanças de paradigma. O principal conceito do Thomas Kuhn é paradigma. O que é um paradigma? É um conjunto de conceitos, teorias, modelos e práticas que são aceitos por uma comunidade científica, que guiam a pesquisa e a interpretação dos fenômenos dentro de uma área do conhecimento. Então, até o século XVII, o paradigma vigente era o paradigma aristotélico, né? Até então, toda a relação que o homem tinha com a realidade e com ele mesmo era estruturado através do modelo aristotélico, né? Com o século XVII, mudou o paradigma, houve uma ruptura, um paradigma novo foi colocado no lugar, né? E esse paradigma possibilitou o homem realizar determinados contextos, né, da ciência de uma forma diferenciada, né? Foi através da mudança de paradigma que nós podemos entender como o universo realmente funciona dentro de uma estrutura, né? Podemos dizer também que a teoria da relatividade foi uma ruptura epistemológica, implementou um novo paradigma no modo como nós entendemos a realidade, né? Tanto é que esse paradigma, ao ser aplicado, permitiu o homem, né, conhecer
os planetas, entender o movimento dos planetas, não de uma forma aristotélica, mas de uma forma dentro dos preceitos da física newtoniana, dentro dos preceitos da relatividade de Einstein, né? Então, isso que ele está mostrando, né? Essas rupturas, elas mudam paradigmas, né? Nós estamos numa mudança de paradigma. A inteligência artificial vai quebrar um paradigma. Eu não sei qual é esse paradigma, né? Existem várias questões que estão sendo discutidas ainda, mas é sabido que ela vai mudar um paradigma. A nossa forma de relacionar com as estruturas educacionais, a nossa forma de relacionar com a nossa própria inteligência, ela vai criar novos padrões. E novos padrões são os novos paradigmas, né? Os paradigmas anteriores vão ser abandonados porque não servem mais para o modelo que nós estamos vivenciando e nós vamos absorver novos modelos, até que esses modelos, até que esse novo paradigma seja novamente substituído por um novo paradigma. E assim se dá a evolução da ciência, através de uma ruptura. Olha como é que ele fala lá, o modelo geocêntrico. O modelo geocêntrico é um modelo aristotélico, onde a Terra era o centro, né? Era aceito até o século XVII. Isso fazia com que nós entendêssemos, né, não só a nossa perspectiva enquanto ser humano, mas a nossa perspectiva enquanto ser humano dentro de um contexto, né, dentro de um contexto da natureza, dentro de um contexto de desenvolvimento de planetas, né? Serviu também como estruturas de poder, porque o modelo geocêntrico coloca hierarquia. A gente sabe que o modelo aristotélico destruiu a ideia de hierarquia, homogeneizando o espaço, né? Mas a ideia geocêntrica aristotélica, né, virou também uma questão de poder, né? Já que havia uma hierarquia onde o céu estava acima, nós deveríamos obedecer ao céu. A igreja se apropriou desse modelo, né? Olha como é que os modelos, os paradigmas vão sendo absorvidos nas estruturas sociais. Então muda a nossa relação com a fé, muda a nossa relação de submissão à fé, né? No século XVII, então, com as observações de Ptolomeu, Copérnico, Galileu e Kepler, muda essa visão aristotélica de hierarquia, né? O espaço é homogêneo, aonde a gente está olhando, a perspectiva é a mesma, né? E retira, né, a ideia da Terra e coloca o Sol no centro, né? Claro que isso, toda mudança, toda ruptura epistemológica, há resistências, né? Nós estamos vivendo isso agora, pessoas resistindo à inteligência artificial, as pessoas dizendo que ela não tem uma finalidade positiva. Então, isso são consequências das rupturas. Nenhuma ruptura é aceita facilmente, né? Ela é absorvida ao longo do tempo à medida em que a sua eficácia é demonstrável, né? Pode ser que daqui a 100, 200 anos alguém descubra, né, que o modelo copernicano galilaico não satisfaz as nossas explicações e mudam esse paradigma. Mas até então, para a explicação, né, da realidade como nós vemos, o modelo epistemológico da física do século XVII é o que predomina, né? Então, hoje ninguém mais vai usar o modelo aristotélico. Ninguém pensa mais que o universo é hierarquicamente dividido, né? Claro que a igreja se apropriou desse modelo, né? Mas é um modelo para uma explicação teológica, não para uma explicação científica mais. E lembrando que no século XVII se rompe com a ideia de religião. Ciência é para um lado e religião é para o outro. Houve uma ruptura também entre religião e ciência. Então aqui um gráfico mostrando bem isso, né? A ruptura do modelo heliocêntrico para o modelo geocêntrico, né? Há aí uma mudança de paradigma muito grande na ruptura epistemológica desse conhecimento, né?
A mesma forma, a física de Newton para a física do Einstein, né? Houve uma ruptura, né? A física de Newton não explicava determinadas pressuposições que a física de Einstein explica. Então houve aí uma ruptura de paradigmas, né? Hoje a física de Newton existe, a gente aprende ela, né? Mas a física de Einstein ela é muito mais produtiva, né? Ela consegue explicar coisas que a física de Newton não não consegue explicar. Então a gente tem aí uma quebra, né, de pensamento, uma quebra de ruptura, né, e uma mudança de paradigma, como o Thomas Kuhn fala. Aqui é a explicação, né? Antes, o espaço e o tempo são absolutos, isso para a física newtoniana. A gravidade tinha uma força constante. O que o Einstein rompe com o modelo epistemológico do Newton? O espaço e tempo formam o espaço-tempo. A gravidade é a curvatura e não mais uma força constante. E o tempo e o espaço são relativos, depende da velocidade do observador, né? Enquanto que para a física newtoniana, espaço e tempo são absolutos. Ora, isso é uma mudança absurda de compreensão da realidade, né? Hoje, lá, o James Webb ele foi construído dentro da perspectiva do Einstein, dentro da perspectiva da teoria da relatividade, da curvatura do espaço, não é? Sem essa percepção, não é? Se não houvesse essa mudança de paradigma da física do Newton para a física do Einstein, o modo de operar o James Webb, né, ia ter erros grosseiros, né, de detecção de imagens, né? É graças a esse paradigma epistemológico que ele está trazendo informações que nunca antes nenhum instrumento conseguiu trazer, né? E toda a nossa capacidade de entendimento epistemológico do universo, não é? Só evoluiu do modo como nós estamos agora graças a essa ruptura. Imagina se a gente estivesse ainda pensando dentro dos padrões do Newton. A gente não teria descoberto novos planetas, a gente não teria descoberto vários fenômenos que a gente já conhece, né? E o controle desses fenômenos, né, que é importante através do que o Einstein apresentou em termos de inovação na física. Então é assim, né? Não existe uma forma cumulativa, existem rupturas, isso é claro ali, né? A ideia de espaço para Newton não é mais a ideia de espaço para o Einstein. Não carrega nada do Newton a ideia de espaço-tempo do Einstein, né? Houve uma ruptura brutal no modo como nós entendemos o espaço da física de Newton para a física, para a relatividade do Einstein, né? Então, como é que funcionam as estruturas de um paradigma? Aqui eu coloquei teorias e leis. São fundamentos teóricos que explicam os fenômenos. Modelos são representações simplificadas ou experimentais dos fenômenos. Métodos de pesquisa são técnicas e procedimentos usados para investigar os fenômenos. Normas e valores são expectativas da comunidade científica sobre as pesquisas, sobre como as pesquisas devem ser evoluídas, né? Então eu tenho ali, ó, eu tenho uma teoria, eu tenho uma lei. A partir dessa teoria eu fundo modelos de representação, né? Que são modelos que vão servir como aplicação para eu, através de experimentos, provar essas teorias. Depois eu crio métodos, se criam métodos de pesquisa, e a partir desses métodos, que são procedimentos usados para investigar um fenômeno, nós criamos valores. Esses valores são expectativas que a comunidade científica vai ter com relação àquelas pesquisas. Ou seja, é o modo como a comunidade científica dá credibilidade àquele conhecimento, né? Então, a mesma coisa. Lá na física de Newton, para a mudança de paradigma para a teoria da relatividade, né? Para a comunidade científica aceitar o paradigma do Einstein, ela teve que ter todo esse caminho aí para que aquelas ideias pudessem servir como uma expectativa realmente objetiva de conhecimento, né?
Então, as estruturas de um paradigma ela segue um modelo que vai da formulação da teoria à mudança de valores, né? Valores que estão interligados com a ideia da teoria. E para isso, né, de uma maneira mais didática, como é que o Thomas Kuhn explica isso? Ele fala que as estruturas, as mudanças de paradigma, né, elas têm nuances, né? Elas têm pequenas transformações até que se concretize essa mudança, né? Então eu tenho uma ciência normal, que é a ciência vigente, né? Mas que com o passar do tempo, essa ciência normal ela vai apresentando crises, anomalias, que são os efeitos, né, da explicação de determinados fenômenos. E essas crises e anomalias vão surgindo aí uma revolução, ou seja, a mudança do paradigma, a forma de substituição de um paradigma para o outro. Aqui está um esquema muito interessante, né, de como se dá o progresso científico para o Thomas Kuhn. Primeiro, eu tenho uma pré-ciência, uma fase anterior à construção de uma ciência, né? Então vamos imaginar lá antes do século XVII, né? Os cientistas, né, os filósofos, os teóricos já começavam a questionar o modelo geocêntrico. Eles já através da evolução de instrumentos, né, eles já começam a identificar que há algo errado, né, nessa perspectiva de que a Terra era o centro, né, do universo e o Sol girava em torno da Terra, né? Essa visão, né, ela vai contrastar com a ciência normal. O que é a ciência normal? É a fase em que o paradigma é aceito pela comunidade. Procede-se à resolução de enigma, ocorrência natural de anomalias, né? Então, essa pré-ciência, que é já uma desconfiança na eficácia do fenômeno, ela vai começando dentro da comunidade a surgir questionamentos, né? E desses questionamentos surge uma crise. A crise é a fase de acumulação de anomalias irresolúveis pelo paradigma vigente. Então, a comunidade científica começa a ter várias crises através de aplicação de experimentos, através de distorções no modo de aplicar determinados conceitos. Essas anomalias que vão surgindo na ciência normal vão gerando uma crise na comunidade, né? Uma crise aonde eles vão questionando, né, até que ponto, né, é eficaz mesmo a gente entender que a Terra é o centro, né? Como é que isso está se constatando com o modo como eu estou analisando, né, a rotação e a translação de um determinado planeta ou da própria Terra, né? A partir daí surge a ciência extraordinária, né, que são a incompatibilidade de teorias, né? Uma teoria não vai conseguindo mais explicar dentro de um paradigma um determinado fenômeno, né? Começam a surgir várias incompatibilidades de teorias, né, que vão demonstrando aí uma falsa e uma pretensa aplicação de uma teoria dominante, né? E a partir dessas incompatibilidades é que surge uma revolução. Uma revolução seria uma adaptação, uma mudança a um novo paradigma aceito pela comunidade. Então, a comunidade científica, na fase da ciência extraordinária, vai eleger uma teoria, né, que seja, né, compatível com o novo modo de operar o pensamento em relação a um determinado fenômeno. E a partir dessa eleição, há uma revolução, que é nada mais, né, a quebra de um paradigma, a substituição de um paradigma. Então, o que está mostrando aqui o Thomas Kuhn? Que mesmo dentro de uma perspectiva de ruptura epistemológica, há um processo interno, né? Há um processo de vários percursos de crises, de anomalias, né? De incertezas,
de incompatibilidade de teorias, de incompatibilidade de questões, né, que vão sendo colocados até que há uma ruptura, que é uma eleição de uma teoria que possa satisfazer a uma explicação diante de novas descobertas e nova relação do homem com essa realidade, né? Ora, da mesma forma, não há um progresso científico quando não há essas crises, né? Ou quando essas crises não são suficientemente eficazes, né? Exemplo disso é com o darwinismo, né? Mesmo com as investidas do criacionismo, né? Mostrando que há um design inteligente, que operou, né, na evolução, na construção do universo, né? Esse modelo de explicação não foi suficiente até agora para criar crises, né? Ele não foi suficiente até agora para criar anomalias no modo como a gente entende, né, dentro do contexto do darwinismo, a evolução, a nossa própria evolução, né? Então, para que o efeito de uma evolução ocorra, é preciso que essas anomalias sejam creditadas, sejam colocadas a um certo ponto, um certo nível, né, que a comunidade científica não tem mais como rejeitá-la, né? E aí esse exemplo, porque até agora, né, o criacionismo, né, que é a ideia de que a evolução tanto dos seres humanos e não humanos e da própria estrutura do universo é feita através de Deus ou um design inteligente, não foi suficientemente, né, crível para criar uma ruptura, uma anomalia no modo como nós explicamos através da teoria do Darwin, né? Mas ocorreu no século XVII. Ocorreu no século XVII por quê? Porque no século XVII surgiu a ideia de experimento, né? A partir do momento que os homens criaram, né, instrumentos capazes para medir, quantificar, foi possível criar um contexto de credibilidade a ponto de desafiar a teoria aristotélica. Então, a partir do momento que Galileu construiu um telescópio, mirou para o céu e começou a identificar que a Terra não era o centro, mas o Sol, que toda a movimentação poderia ser comprovada através de experimentos empíricos, foi suficiente para dar credibilidade a uma nova teoria que seria substituída pela teoria aristotélica ou geocêntrica da realidade. Vamos ver cada ponto desse aí, como Thomas Kuhn fala. A ciência normal é o período em que a ciência trabalha dentro de um paradigma estabelecido. Dentro de dessa fase, a maioria dos cientistas faz pesquisas de acordo com as normas e métodos do paradigma. Então vamos retroceder século XVI, século XV, século XIV. Todo mundo, né, pensava a ciência dentro do paradigma aristotélico, né? A física aristotélica, né? A astronomia, vamos dizer assim, o pensamento sobre os astros era aristotélico. A religião era aristotélica, né? Então todo mundo achava que essa explicação era a explicação condizente para realizar experimentos, para resolução de problemas práticos, para expansão do conhecimento, né? A ciência normal, diz o Thomas Kuhn, durante períodos da ciência normal, os cientistas trabalham dentro dos limites de um paradigma estabelecido, resolvendo problemas, expandindo o conhecimento dentro desse marco. Isso cria um consenso entre os membros da comunidade, né? Então havia um consenso ali no século XIV, XV, né, de que eu só poderia resolver os problemas práticos da ciência dentro daquele contexto aristotélico. Eu não tinha como pensar outro modelo. Era um modelo que estava ali vigente há mais de 20 séculos. Crises e anomalias. Quando o paradigma atual não consegue explicar, desculpa, novos fenômenos ou quando surgem anomalias que não podem ser resolvidas,
cria-se uma crise dentro do consenso científico, né? As anomalias podem ser ignoradas, né, no primeiro momento, mas o acúmulo de anomalias, ou seja, a repetição, né, de modelos que não se encaixam, de explicações que não mais são plausíveis, leva a uma crise, né? Então, hoje, os cientistas estão vivendo anomalias, crises, né? Será que realmente, né, a inteligência artificial vai dominar o setor bancário? Será mesmo que uma inteligência será capaz de substituir a inteligência humana? Vamos ver isso, né? Hoje nós estamos vivendo numa crise. Até agora essa crise não foi suficiente para surgir efeitos, mas nós estamos vivendo numa crise, né? Há um debate na comunidade científica, tem teorias que não mais são explicáveis, então tem teorias que estão sendo colocadas de lado, porque a inteligência artificial tá superando. Há uma desconfiança, né? A comunidade científica está desconfiando, não se sabe ainda, né, se isso vai mudar estruturas, se isso serve para o bem, se isso serve para o mal, né? Mas a comunidade está em crise. Isso está afetando a comunidade científica, né? Só que nós estamos no meio da crise. E no meio de uma crise, as soluções não são apresentadas de forma clara e distinta, né? Ainda falta elementos para que essa crise, ou não, gere uma transformação no modo como a gente entende essa realidade. Olha o que fala lá o Thomas Kuhn. Quando surgem anomalias ou problemas que não podem ser resolvidos dentro de um paradigma atual, isso pode gerar uma crise. No entanto, essa crise só resulta em mudança de paradigma se houver um número suficiente de cientistas dispostos a questionar o paradigma existente e aceitar novas abordagens. Essa mudança é muitas vezes coletiva e gradual, e é profundamente influenciada pelas relações sociais e pela dinâmica de poder dentro da comunidade científica. Então aqui ele está falando coisas importantíssimas, né? Primeiro, as anomalias servem quando os problemas não podem mais ser resolvidos dentro de um contexto de uma ciência normal, né? E isso agora a gente está começando a ver isso, né? Estão surgindo anomalia. Opa, a inteligência artificial está conseguindo trazer informações aqui, né, que eu não tinha com relação, por exemplo, à cura do câncer, né? Calma aí, essas informações aqui, com 30 anos de pesquisa em laboratório, eu não tinha conseguido. Então, a comunidade já está em alerta, né? Só que a crise, ela só é creditável, vamos dizer assim, se houver vários cientistas que vão comprar essa briga, né? Então, o que nós estamos vivendo hoje? Há uma ruptura nos cientistas. Uns acham que a inteligência artificial ela vai realmente mudar, outras acham que ela é algo negativo, que tem que ser contida. Não pode ser usada nas universidades, ela não pode ser usada para construir trabalho científico, né? A partir do momento que essa visão negativa ela começa a ser substituída pela visão positiva, não é? E há uma aceitabilidade na comunidade científica de que há realmente algo interessante na inteligência artificial, e isso vai influenciar o quê? Né? Ou ao contrário, né? Ou ao contrário, essas empresas, essas big techs podem estar influenciando, né? E acredito que seja esse o caminho, na comunidade científica. Elas estão mostrando aí, através do incremento da capacidade da inteligência artificial, que ela é algo benéfico e ela pode mudar as estruturas, né? Então, a partir do momento que isso se tornar um consenso, a possibilidade de criar um paradigma é muito grande, né? E aí ele fala lá, quando as anomalias não podem ser resolvidas dentro de um paradigma existente, uma nova teoria começa a surgir, levando uma mudança radical na forma como o conhecimento é entendido. Característica da revolução científica, transformação profunda no modo de pensar da comunidade científica. Então, uma ruptura, né? Hoje ninguém mais pensa no modelo aristotélico, a gente ensina,
né? Claro que faz parte da tradição entender Aristóteles, mas na escola, não é mais algo que se foca para o professor de física. O foco hoje, né, é a revolução científica, né? É as estruturas novas que foram criadas a partir dessa ruptura, né? Então há uma mudança de método, há uma mudança de objetivo da ciência. Claro, há uma resistência. Toda mudança há resistência. Isso acontece na nossa vida particular. Imagina num contexto global, né? Há resistência, né? Cientistas não vão aceitar, outros vão romper com outros cientistas, outros vão permanecer ainda fechado, enclausurado dentro das suas teorias, até que eles sejam forçados a mudar. Hoje, nenhum laboratório de ciência do mundo, em sã consciência, trabalha com os pressupostos aristotélicos para desenvolver, por exemplo, o genoma humano, né? Ninguém hoje dentro do laboratório vai pensar. O laboratório da Tesla jamais vai estar cientista lá usando ainda os preceitos aristotélicos, né? Para gerar uma bateria de um carro, por exemplo, né? Então, houve uma mudança, houve uma resistência, mas a resistência ela foi modificada pela própria natureza da ciência, né? Que é essa ruptura com ideias, com elementos que não mais se encaixam no presente, né? Não mais se encaixam dentro das estruturas que se pensam hoje, né? O exemplo aqui, claro, é da mecânica clássica para a teoria da relatividade. As revoluções científicas, diz Thomas Kuhn, são caracterizadas por uma mudança radical de paradigmas, ou seja, modelos teóricos e modelos metodológicos que orientam a pesquisa científicas são substituídos. Faltou aqui, né? São substituídos. Né? Ninguém mais vai pensar dentro das estruturas daquilo que foi revolucionado. Né? O que se vai ter é os novos modelos, né? Modelos mais racionalizáveis, modelos mais eficazes. Né? Por isso que hoje ninguém pensa nos modelos aristotélicos, a não ser para ensino, a não ser para fins didáticos, mas para fins de aplicação, o modelo aristotélico não vale mais. Né? Nem para construir uma pilha. Voltando lá ao Thomas Kuhn, as revoluções científicas são necessárias para o progresso do conhecimento, porque os paradigmas antigos, embora funcionais, possuem limitações inerentes. Sem essas rupturas, o avanço científico ficaria restrito ao escopo de explicações inadequadas para novos problemas ou fenômenos. Além disso, essas revoluções têm impactos não apenas na ciência, mas também na sociedade, já que moldam as tecnologias, os valores, as visões de mundos predominantes. Então veja só, né? Se a gente tivesse ainda limitado a pensar o universo de forma hierárquica, o geocentrismo, a gente não teria evoluído nem 1% do que a gente evoluiu nesses últimos 50 anos. Né? Basta a gente entender que a própria corrida espacial, né, teve impactos para a vida cotidiana da gente. Vários instrumentos tecnológicos foram criados a partir da evolução dos experimentos, né, da corrida espacial. Imagina se a gente ainda tivesse pensando dentro da estrutura aristotélica de um universo geocêntrico. Né? Olha as consequências que isso traria, tanto para o modo como a gente se relaciona com a realidade, mas pelas estruturas sociais. A gente estaria ainda, né, sem soluções práticas para várias doenças que foram, a partir dos experimentos com os astronautas, a partir do modo como os astronautas tiveram que submeter a determinados procedimentos, né, para que houvesse uma compatibilidade com o que ele poderia ver no espaço, né, e surgiram vacinas, e surgiram coisas práticas para o nosso dia a dia. Né? Então, a ruptura ela é necessária para a mudança do modo como nós entendemos a realidade,
mas também ela cria efeitos na sociedade, né? Ela cria efeitos na nossa tecnologia, ela cria efeitos nos valores que nós damos, né? Ao modo como nós estamos relacionando com essa realidade, a visões de mundo, a formas de entendimento que nós temos sobre a ciência, né? Sobre a educação também, né? Isso também está ligado à educação. E o novo paradigma para o Thomas Kuhn? O estabelecimento de uma nova estrutura conceitual que redefine o campo científico. O novo paradigma é aceito pela comunidade e orienta a pesquisa. Anomalias que antes eram inexplicáveis tornam-se solucionáveis. Desenvolvimento de novas ferramentas e métodos e teorias. Então, tudo que eu tinha falado lá. Há uma mudança, né, de valores, de entendimento, de relações com a realidade, né? Anomalias agora elas podem ser explicadas sob uma nova perspectiva. Há desenvolvimento de métodos, teoria, de aplicabilidade da ciência, né? Então há toda uma forma de reestruturação tanto da comunidade científica como da própria estrutura da sociedade. Isso impacta, isso enraiza na sociedade, né? Porque a sociedade vai tendo os efeitos dessas mudanças, né? Olha o que o Thomas Kuhn fala. As revoluções científicas são... eu já falei já, né? Mudou aqui. Vamos lá. A mudança não é apenas uma busca individual por verdades universais, mas uma atividade realizada por uma comunidade científica. Esse grupo compartilha um conjunto de crenças, valores, métodos e objetivos, o que constitui um paradigma vigente em um determinado momento, né? Então, outra coisa interessante aqui, né? E eu já falei isso em sala de aula, as verdades elas não são universais e imutáveis. A ciência, a verdade da ciência, ela é flexível. A verdade da ciência ela é adaptável. O que é verdade hoje pode ser uma não verdade amanhã. Olha aí o modelo aristotélico para o modelo galilaico, né? Aquilo que a gente acha hoje que é o universal, que é o concretizado, amanhã ele pode mudar, né? Quantas e quantas teorias científicas, quantas e quantas formas da gente entender a realidade foram substituídas por outras, né? Isso mostra que a verdade ela não é universal. Ela depende de um processo, né, que leva a uma ruptura. E de uma ruptura, uma revolução científica, né? Isso mostra que a ciência ela isso mostra que a verdade da ciência ela é reversível, né? E ótimo que ela seja, porque a revisibilidade da ciência, através de suas rupturas, é que leva a gente a esse patamar tecnológico que nós temos, né? Um patamar muito, muito além do que nós tínhamos há 200 anos atrás. A ciência sempre enfrenta resistência a novos paradigmas. Como isso influencia no avanço científico? E aí o Thomas Kuhn fala: dificuldades em abandonar crenças e práticas. Cientistas mais experientes que se formam e cresceram dentro de um paradigma dominante, muitas vezes têm dificuldade em aceitar novas ideias. Isso ocorre porque o paradigma atual proporciona uma estrutura confortável e uma visão consolidada do mundo. Foi o que eu falei antes, né? Nem todo mundo vai aceitar uma mudança de paradigmas fácil. Há uma resistência, né? As pessoas passaram anos lidando com a mesma perspectiva, com os mesmos entendimentos. Mudar é uma ruptura também interna, né? Apego pessoais e profissionais. A resistência não é apenas intelectual, mas também está associada a interesses profissionais e pessoais. Cientistas que fizeram suas carreiras dentro de determinado paradigma podem sentir que aceitar um novo modelo comprometeria suas descobertas e o status da comunidade científica. Então há interesses de poder também, né? Muitas mudanças científicas vão desestruturar, de repente, um estudo de anos de um cientista, vão desestruturar um laboratório científico, né? Então, muita gente tem resistência. Olha, não vou aceitar isso de cara, né? Calma aí, não posso mudar a minha perspectiva que eu construí ao longo desse tempo, né? Mas isso faz parte da evolução da ciência. A desconstrução e a reconstrução dela é o que o Thomas Kuhn
que leva a ciência a criar todo o modelo que nós temos hoje de tecnologia. Isso faz parte, né? Isso faz parte da ciência, essa desconstrução e construção constante, né? Resistência vão haver, né? Mas elementos que possam retardar essa transformação, isso não vai acontecer fácil, né? Porque hoje o próprio mercado ele se beneficia dessas estruturas, né? As próprias empresas, né, de tecnologias elas acabam, né, tendo poder sobre essas mudanças, né? Na verdade, elas impõem essas mudanças. É o que está acontecendo com a inteligência artificial, né? Há uma imposição dessas empresas para que a gente se acostume a utilizar, né? Elas influenciam governos. Hoje, a China, tanto os Estados Unidos quanto a China, obrigaram agora o ensino de inteligência artificial na educação básica. É uma forma das crianças já nascerem dentro de um contexto que elas não criem resistências no futuro ao uso da inteligência artificial, né? Então, há todo um contexto também ligado a isso, né? E, por fim, nós vamos falar da incomensurabilidade. Eu sempre erro essa palavra. Ainda coloquei com 2 M's, depois eu vou consertar. A incomensurabilidade é o conceito desenvolvido por Thomas Kuhn que descreve a incompatibilidade entre paradigmas científicos sucessivos. Ainda tem isso, né? Existem incompatibilidade entre paradigmas, né? Antes de haver uma ruptura, os paradigmas são incompatíveis, porque os modelos não conseguem mais explicar determinados pressupostos, né? Há diferentes paradigmas, diferentes linguagens, diferentes maneiras de entender, né? Então, a incomensurabilidade é a incompatibilidade sucessiva entre os paradigmas vigentes. Características: linguagens diferentes, né? Paradigmas utilizam de termos semelhantes com significados distintos e criam novos conceitos que não existem no paradigma anterior. Exemplo, a massa na física de Galileu, a massa na física clássica de Newton versus a relatividade de Einstein. Substituiu o modelo, né? Não se fala mais em massa em Einstein, né? Critérios de avaliação divergentes. Paradigmas discordam sobre quais problemas são mais importantes e como devem ser resolvidos. Visão de mundo distinta. Cada paradigma estabelece um modo próprio de enxergar e interpretar a realidade científica, tornando-os mutuamente incompreensíveis em muitos aspectos. A física clássica versus física da relatividade. A incomensurabilidade se manifesta em outros campos. Na biologia, por exemplo, o darwinismo com o fixismo pré-darwiniano, ou o conceito de adaptação em Darwin não existia no paradigma fixista, que explica a diversidade através de criações divinas, né? Do que o Thomas Kuhn está falando aqui? Que há uma certa incompatibilidade entre paradigmas, né? Às vezes os paradigmas estão caminhando lado a lado, mas pensam diferente, têm linguagem diferente, têm entendimentos da realidade de uma forma diferente. Né? Cientistas de paradigmas diferentes podem não se entender, mesmo usando termos semelhantes. Exemplo, energia na mecânica clássica, a quantidade conservada, e a física quântica, probabilística e descontínua. Solução parcial. A tradução entre paradigmas requer reinterpretação, não equivalência direta. Né? Então, para entender os paradigmas, a gente tem que reinterpretar os paradigmas dentro dos contextos de cada um. Só assim vai evitar que haja esse confronto entre os paradigmas. Né? E o modelo de Thomas Kuhn aplicado às ciências contemporâneas. Né? Então, terminando a aula aqui, né, vamos ver aí. Olha aí, ó, a IA vive uma revolução paradigmática em curso. Olha o que eu venho falando. Né? Paradigma anterior, sistema baseado em regras e lógica simbólica. Vem de 1980 ao ano 2000. A gente está vivendo um novo paradigma, o aprendizado de máquina e redes neurais profundas. Há uma mudança na linguagem
de algoritmos explicáveis para modelos estatísticos. O método, foco em dados massivos e treinamento autônomo. Crise, limitações da IA simbólica em lidar com ambiguidade e contextos complexos. Como eu falei, nós estamos vivendo uma mudança de paradigmas, né? A inteligência artificial, ela está mudando. A inteligência artificial está provocando uma mudança de paradigmas, que isso vai implicar em mudanças de relacionamentos sociais, contextos políticos e contextos sociais. Anomalias do paradigma atual: viés algorítmicos, caixas pretas, falta de transparência das informações, dificuldade de generalizar para contextos não previstos. Possível novo paradigma: IA híbrida, combinação entre redes neurais e lógica simbólica. IA explicável, a ética e ética algorítmica. Então, já vamos vislumbrando aqui novas mudanças, né? As mudanças paradigmáticas não são apenas teóricas. Na tecnologia, a revolução da inteligência artificial redefine setores como saúde, educação e transporte. Há novos dilemas que surgem, por exemplo, a questão dos dados, da privacidade de dados, né? Como é que isso... A questão também da cultura, mudança de percepção sobre inteligência e criatividade. Resistência a novos paradigmas na ciência moderna. Casos atuais: medicina, resistência à medicina personalizada baseada em genômica. Climatologia, negação das mudanças climáticas, apesar do consenso científico. A contribuição do Thomas Kuhn para a filosofia da ciência. Eu coloquei algumas questões aqui importantes, né? Ele contestou a ideia tradicional de progresso científico linear e cumulativo, propôs um modelo científico através de ciclos alternados, períodos estáveis de ciência normal, momentos de rupturas ou revoluções científicas, introduziu o conceito de paradigma como estrutura que orienta a prática científica. Mudanças, para Thomas Kuhn, mudanças científicas, não são mero acúmulo progressivo de conhecimento. Elas representam transformações fundamentais na compreensão da realidade e evoluem através de alterações nos métodos, problemas e critérios considerados legítimos. O conhecimento científico está situado em contextos históricos específicos. A ciência é moldada por fatores que transcendem a pura lógica e racionalidade. Comunidades científicas compartilham não apenas teoria, mas valores e práticas. Fatores sociais e psicológicos influenciam a aceitação e a rejeição de paradigmas. Questionamentos da visão positivista e do realismo científico ingênuo. Reconhecimento das dimensões históricas e sociológicas da ciência. Reavaliação da objetividade e da racionalidade nos processos científicos. Questionamento da visão positivista e do realismo científico ingênuo. Essa perspectiva sustentava que a ciência avançava de forma contínua e cumulativa. O método científico era apenas uma ferramenta neutra e objetiva para descobrir verdades sobre o mundo. As teorias científicas eram representações cada vez mais precisas da realidade objetiva. O progresso científico era puramente racional, baseado em evidências empíricas. Thomas Kuhn desafiou profundamente essas noções ao argumentar que as teorias científicas não são simples reflexos da realidade, mas construções que dependem de paradigmas específicos. A mudança de um paradigma para o outro não pode ser explicada apenas por critérios lógicos e evidentes. Ou evidências empíricas, desculpa. Não existe uma linguagem observacional neutra e independente da teoria.